Boa noite, estamos começando agora mais um programa Realidade aqui na sua APTV e hoje eu estou tendo o prazer de receber Leila Marisa, professora aposentada e escritora. Boa noite, Leila, é um prazer estar recebendo hoje aqui em nosso programa Realidade. Boa noite, Cícero, e o prazer é todo meu. Leila, vamos começar conhecendo um pouquinho mais você. Você é pinhalense, Leila? Sou pinhalense há 63 anos. Olha só que chique, né? 63 anos. Só. Como foi a sua juventude e infância aqui em Espírito Santo do Pinhal? A gente era muito pobre, sabe, Cícero? Mas muito pobre mesmo. Então foi a minha infância, juventude, foi ali na Rua Glicério, no tempo que não tinha calçamento, mas a gente brincava muito, tinha muitos amigos e era muito feliz. E o João Batista Caiabe também é da mesma rua, da Rua Glicério. Essa rua tem história. O João Batista Caiabe, que esteve já em nosso programa dando uma entrevista para a gente. Ô Leila, a música faz parte da sua vida e da vida da sua família, né? Como se deu essa aptidão dos seus filhos de ir para a música, de gostar de música? Como que foi essa aptidão dos seus filhos? Olha, é uma coisa assim meio interessante, porque o meu avô, ele era tinha o Cosme e Damião, e eles vieram do Ceará. O Damião ficou em São Paulo, que deu aquela sequência da família Souza Lima, Maestro Souza Lima, aquelas coisas tal. E o Cosme veio para Pinhal e se apaixonou por minha avó, que era escrava. Então, por isso que eu sou moreninha desse jeito. Então, eu acredito que desse pessoal já veio. O meu avô do lado da minha mãe era repentista. Então, é um pessoal que realmente, acho que já veio da raiz lá, ou de Portugal, e daqui, da África. Muita mistura e deu no que deu. E com quantos anos eles partiram para a música, Leila, os dois, o Eurico e o Alê? O Alessandro começou primeiro. O Alessandro começou primeiro. O Alessandro, não sei, acho que ele nunca teve oportunidade de falar, mas o Alessandro ele não falava, ele era mudo até 4 anos. Então nós levamos em fono, mas em muitos lugares para ver se o Alessandro falava. Né? E com 4 anos, coitadinho, não falava. Então todo mundo foi acostumando, o Alessandro vai ser mudo mesmo. E como eu dava aula de inglês, e estava ensinando aquela música, Baby, I love you so. E, de repente, o Alessandro saiu andando pelo corredor, cantando essa música. Ele não falou papai, mamãe, ele simplesmente começou a cantar, cantando, foi muito interessante. Leila, você já falou, né, que você dava aula. Quanto tempo você deu aula, Leila? Olha, eu dei aula mais de 30 anos. Dei aula porque eu dei aula até 1991, 92, depois eu voltei para o Nascimento Rosas, fiquei mais um tanto bom lá, e depois eu parei. E agora eu só me dedico à arte da quiromancia. Qual a maior saudade que você tem do tempo de aula, do tempo de escola, dos seus alunos? Qual é a maior saudade que deixa para você? São muitas as saudades mesmo, porque eu tive o privilégio de ter alunos maravilhosos, alunos que me respeitaram muito mesmo e que até hoje são meus amigos. Eu acho que é um privilégio a gente poder sair na rua, encontrar esses alunos e, oi, dona, como que vai? Eu acho lindo, maravilhoso isso daí. E tem alguns momentos da vida que a gente assim não esquece, tem momentos tristes, né? São muitos alunos que eu tive muitos alunos porque eu dava aula de inglês, então eu tive muitos alunos. Então, às vezes eu chego no Noca, né, no bailão do Noca, fazendo propaganda. Vem alguns alunos falam: a senhora lembra de fulano? Não, eu lembro. O que aconteceu com ele? Morreu.
está preso, tá não sei, outro virou doutor, é político. Então, é uma diversidade que a gente fica assim, é muito rico, enriquecedor para a vida da gente. E qual que é o momento assim mais inesquecível que a senhora lembra assim, de ter acontecido quando a senhora estava dando aula, ou fora até da sala de aula, que marcou, fala, não, esse momento eu não esqueço nunca na minha vida, porque é um momento assim engraçado, ou um momento de medo, ou um momento, alguma coisa assim que aconteceu enquanto a senhora estava dando aula? Loucura, né? Loucura mesmo. Mas eu tenho muito medo de trovão, de raio, e eu estava dando aula no Camilo Leles, e começou aquele tempo, e os alunos de quinta série da noite estavam com muito medo, mas eu com mais medo ainda, e quando apagou a luz, eu saí correndo, fechei a porta, e saí correndo, desci a escada, mas eles quase que arrebentaram a porta. Foi assim, quase que uma tragédia na escola, mas depois foi assim engraçado. Por que a senhora escolheu a disciplina de inglês para dar aula? Como que foi essa escolha do inglês para a senhora dar aula? Então, porque poderia ser português, né? Porque eu gosto mesmo de escrever. Mas o seguinte, eu fiz um concurso, aliás, fiz 2 concursos, de português e de inglês, e passei nos 2. Só que português eu ia dar aula numa cidade fora de Pinhal. E inglês eu ia escolher o Cardeal Leme. Então eu não ia perder essa oportunidade de lecionar no Cardeal Leme. Por isso que eu escolhi praticamente o inglês. Agora, quando eu comecei mesmo com o inglês, foi na escola de comércio. Eu tinha acabado de me formar, tinha 18 anos, né? Na época era linda, maravilhosa, né? E o Romildo Miranda bateu na porta da minha casa e falou, Leila, você não quer dar aula lá? Vai dar aula lá na escolinha. Falei, mas como, Romildo? Eu me formei agora. Ele falou, dá aula de inglês porque está faltando professor. E eu comecei. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com a Leila falando um pouco mais da sua carreira de escritora. Voltamos aí do nosso intervalo comercial. Estamos aqui com a Leila Marisa, num papo descontraído, um papo muito legal hoje com a Leila Marisa. Ô Leila, quantos anos você começou a escrever? Faz quantos anos que você escreve? Olha, o Cícero, a gente começou a escrever mais ou menos em 73 com o Belisário Antônio. Porque a gente tinha um programa na rádio que chamava Programa Por Aí, com as panteras do Por Aí. Leia, Laís, Lenise e Leila Marisa. E o Belisário falou, mas é um programa tão descontraído, por que não passar para o jornal esse tipo de programa? Então, nós passamos para o jornal o tipo do programa. Então, a gente começou com ele, depois nós continuamos com o Valdemar da Silva Costa, isso no jornal. Agora, escrever crônicas, contos, eu escrevia assim, mas rasgava tudo que você pensar, eu rasgava. Eu não tinha confiança naquilo que eu escrevia. Até que, em 97, o governo do estado lançou um concurso. Esse concurso, 600 cidades do estado de São Paulo participaram. E eles iam escolher 50 redações para fazer um livro, este livro aqui, sabe? Então, para fazer este livro. E mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 professores participaram. Era o professor escreve a sua história. E você acredita que a minha história foi escolhida? Então, eu faço parte desse livro, o professor escreve a sua história. E para mim foi um privilégio, porque sabe que história que eu escrevi? Eu inventei, né, Cícero? Eu inventei, é uma ficção. Eu escrevi a história de uma professora que ficou apaixonada por seu aluno.
e tem um fim meio trágico. Então, eu nunca pensei que fosse escolhida. E foi escolhida para minha alegria, e a partir daí, tudo que eu comecei a escrever, eu guardava. Tenho muitos contos, tenho mais 2 livros escritos, e tem este livro que eu escrevi. Então, foi assim. Ô Leila, como surgiu a ideia de escrever o livro Corpos em Chama? De onde surgiu essa ideia? Olha, esta ideia surgiu mais ou menos assim. Eu queria escrever um livro. Comecei a escrever o meu primeiro dia de aula, escrevi bastante coisa, já deu até um livro. Mas esse livro, Corpos em Chamas, a minha irmã, a Laís, começou a passar muito mal e foi internada no hospital de São João da Boa Vista. E ela ficou assim num quarto com mais pessoas, né? Tanto é que tem a Paula Floresi, que eu ofereço o livro para a Paula Floresi, que me deu um apoio muito grande quando eu estava escrevendo. E tinha uma senhorinha, mas ela possivelmente tinha uns 90 anos, mais ou menos, e ela estava deitadinha lá, com soro e tal, e mais ou menos de madrugada, minha irmã dormindo, a outra moça dormindo, e a senhorinha falava: Isaac, Isaac, vem me beijar, Isaac. E depois, Isaac, Isaac. E ela pedia para o Isaac fazer relações sexuais com ela, tá? E eu fiquei pensando, meu Deus, uma senhorinha assim, tal, sei lá, eu sou, né, com essa idade, parece que o corpo está em chama, o que está acontecendo? Tanto é que quase no final do livro, eu coloco o Isaac. Qual é o seu nome? Falo para o personagem principal, qual é o seu nome? Meu nome é Isaac, Isaac Rodrigues. Era o que a senhorinha falava. De manhã, veio o marido dela. Eu falei, nossa, mas a sua senhora chamou tanto Isaac? Como que o senhor chama? Eu chamo Antônio, Isaac era o meu compadre. Então, assim, sabe quando, de repente, você fica com aquela vontade de uma coisa real, começar a escrever? Então, o livro é interessante que eu comecei do final, depois que eu comecei realmente a escrever o primeiro capítulo. Foi assim. Leila, qual a maior dificuldade que você teve em escrever esse livro, Corpos em Chama? Olha, a maior dificuldade foi romper o preconceito da própria família. E alguns ainda eu não consegui ultrapassar os limites. Então, a minha irmã realmente falou, não vai lançar um livro desse tipo. E a sorte minha, o Cícero, eu tenho filhos abençoados. E eles escreveram no livro, eles me deram maior apoio, porque outras pessoas realmente tiveram um pouquinho de